Olá, pessoal. Hoje a gente vai reforçar um pouco mais o que estamos estudando sobre termoquímica. Então, a termoquímica é o ramo da química que estuda as trocas de calor que são envolvidas em processos químicos e físicos. Mas o que é calor? Calor é a energia transferida de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura quando esses corpos são colocados em contato. A energia transferida entre dois corpos ou entre diferentes partes de um mesmo corpo que tem temperaturas diferentes é denominada calor ou energia. E entalpia é o conjunto energético de um sistema que é representado pela letra H, mas o que realmente importa nas reações e nos processos físicos é o cálculo da variação de entalpia, que é a diferença entre a energia que foi absorvida ou liberada entre reagentes e produtos. A variação de entalpia é representada pelo símbolo ΔH. E o cálculo da variação de entalpia é feito da seguinte forma: variação de entalpia é a diferença entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando a vocês que na escrita da equação química, os reagentes ficam antes da seta e os produtos ficam após a seta. Os tipos de processos podem ser classificados como endotérmicos, que são aqueles processos que absorvem calor, e exotérmicos, que são os processos que liberam calor. Então, no caso dos processos endotérmicos, que absorvem energia, a gente tem como exemplo o gelo na temperatura ambiente derretendo. Para derreter o gelo, esse processo precisa absorver calor. Portanto, ele é um processo endotérmico. Nos processos exotérmicos, ocorrem com liberação de energia. Então, o inverso, nós colocamos água líquida no congelador e esse processo libera energia. Portanto, o processo exotérmico é aquele que libera calor e endotérmico é aquele processo que absorve calor. Então, no caso do processo endotérmico, nós temos reagentes mais calor resultando em produtos. No gráfico, na demonstração gráfica desse processo, nós temos que a entalpia dos produtos ela é maior que a dos reagentes, portanto, essa variação de entalpia ela é maior que zero. Então, essa variação de entalpia ela sempre terá um valor positivo, pois a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Como exemplos, a gente tem ebulição da água, fusão da água, fotossíntese, uma bolsa de gelo espontânea. Os processos exotérmicos são aqueles onde nós temos os reagentes, os produtos obtidos liberando calor. Graficamente, a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos, portanto, a variação da entalpia ela será sempre um valor negativo, pois a entalpia dos produtos ela é menor que a dos reagentes. Como exemplos, nós temos queima de velas, combustão de álcool, derivados de petróleo, como gasolina, óleo diesel, queima do propano, liquefação ou condensação da água. Vamos apresentar algumas questões como exemplos de
dessa variação de entalpia, desse estudo da termoquímica. Então, nas pizzarias, há cartazes dizendo forno a lenha. A reação que ocorre neste forno para assar a pizza é uma reação que explosiva, exotérmica, ou seja, libera calor, endotérmica, absorve calor, higroscópica, ela absorve água, ou ela é catalisada, que significa uma reação que foi acelerada em sua velocidade. Então, a resposta é a letra B, ela é uma reação classificada como reação exotérmica. Assinale a alternativa que contém alguns processos com variação de entalpia negativo. Combustão e fusão, combustão e sublimação de sólido para gás, combustão e sublimação de gás para sólido, fusão e ebulição, evaporação e solidificação. Então, a resposta é a letra C, porque em toda combustão ocorre liberação de calor. E na sublimação de gás para sólido, o gás precisa também liberar calor para se tornar sólido. Então, reações com liberação de calor, que são as reações exotérmicas, elas possuem variação de entalpia negativa. Observe o diagrama de um processo químico abaixo. Então, nós temos a entalpia dos produtos 400, a entalpia dos reagentes 170. Pode-se afirmar que esse processo ele é exotérmico, com ΔH mais 230 kJ, é endotérmico com ΔH mais 570 kJ, é endotérmico com ΔH mais 230 kJ, é exotérmico com ΔH menos 230 kJ, é exotérmico com ΔH igual a menos 570 kJ. Então, para calcular a variação de entalpia, nós temos a diferença entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como a entalpia dos produtos é maior, a diferença entre 400 e 170 é igual a mais 230 kJ, portanto, o processo é um processo endotérmico. A resposta correta é a alternativa C. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor ao corpo, é um processo endotérmico e retira calor do corpo, é um processo exotérmico e cede calor ao corpo, é um processo exotérmico e retira calor do corpo. Então, a resposta certa é a letra B. A sensação de frio é devido à evaporação da água que retira calor do corpo. Ou seja, a água absorve calor. A água, para evaporar, ela absorve calor do corpo, ou seja, ela rouba o calor do corpo. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas do fogão e água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca de fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que os dois processos são exotérmicos. O primeiro é exotérmico e o segundo é endotérmico. O primeiro é endotérmico e o segundo é exotérmico. O primeiro é isotérmico e o segundo é exotérmico. O primeiro é endotérmico e o segundo é isotérmico. Então, acertou quem falou a letra B, ou seja, a combustão do gás libera calor, portanto, é um processo exotérmico. Já a água só entra em ebulição graças ao calor que ela absorve da boca do fogão, que é a chama. Portanto, esse processo é um processo endotérmico. Então, como a gente escreve uma equação termoquímica?
Nas equações termoquímicas, é necessário indicar o estado físico de cada componente e a quantidade de calor absorvido ou liberado. A variação da entropia, ela pode ser expressa fora da equação ou pode ser indicada ao lado dos reagentes ou produtos de acordo com o tipo de reação, se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Então, é preciso atenção, porque quando ela é escrita dentro da reação, o sinal pode confundir um pouco na hora de você identificar se essa reação é exotérmica ou endotérmica. Vocês já conseguem compreender que normalmente quando o ΔH ele é negativo, a reação ela é exotérmica. Mas ao escrever essa variação dentro da equação, vejam que o sinal ele fica positivo. Por isso é preciso bastante atenção de como está escrita essa reação. Vejam como é escrita no caso da reação endotérmica. Então, quando a reação ela é escrita antes da seta, então o sinal está escrito de forma positiva, 54,2 quilocalorias, ou a gente pode apresentar o ΔH ao lado dessa equação. Lembrando que sempre vai apresentar em que estado físico estão os reagentes e os produtos. As equivalências de unidade de calor são 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. 1 quilocaloria pode ser representada em notação matemática, notação científica, 10 elevado a 3 calorias. 1 quilocaloria é 4,18 kJ. Lembrando que a unidade usada para calor no sistema internacional é o Joule. Porém, normalmente no Brasil nós utilizamos caloria. Uma sexta questão. Ozonizador é um aparelho vendido no comércio para ser utilizado no tratamento da água. Nesse aparelho é produzido ozônio a partir do oxigênio do ar, que mata os micro-organismos presentes na água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio pode ser representada pela equação: 3 mols de oxigênio produz 2 mols de ozônio, com a variação de entalpia de 284 kJ. Com base nessa equação e considerando a transformação de 6 mol de oxigênio em ozônio, a quantidade de calor envolvida na reação é 1.704 kJ, a reação é endotérmica, 1.479 kJ e a reação é exotérmica, 739 kJ e a reação é exotérmica, 568 kJ e a reação é endotérmica, ou 184 kJ e a reação é endotérmica. Então, o valor positivo da variação de entalpia já nos mostra que a reação é endotérmica. Falta calcular o valor envolvendo na reação de 6 mols do gás oxigênio. Então, a gente tem a multiplicação, 6 vezes 284 dividido por 3, o que dá o valor de 568 kJ. Resposta letra D. A reação de trimerização cíclica do acetileno formando benzeno pode ser representada pela equação termoquímica. Quantas quilocalorias são liberadas na produção de 390 gramas de benzeno, sabendo que a massa molar do benzeno é 78 gramas por mol. Então, nós fazemos o cálculo através de regra de 3, a resolução é 600 quilocalorias.